Olá, tudo bem? Nós estamos aqui hoje mais um podcast da professora Rosiane e hoje eu tenho um convidado muito especial. Vocês vão gostar muito de conhecer ele. É o professor Tiago. O professor Tiago vai trazer uma novidade aqui pra gente, um projeto que ele fez com os alunos. Fantástico! Você não pode deixar de aprender hoje com o professor Tiago. As dicas dele são maravilhosas. Ele tem uma experiência gigantesca para compartilhar com a gente. Tudo de bom, né, Tiago? Isso mesmo. Pode se apresentar para o nosso Ah, público. muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? A divulgação de um trabalho tão bonito que foi desenvolvido num coletivo estudantil, né? Estive à frente organizando e divulgar esse trabalho é divulgar, né? O trabalho dos professores de uma forma geral. Então, quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui, falar do meu trabalho e compartilhar da experiência, né? Para que outros professores também se sintam motivados a entrar nesse campo da área de publicação de livro, de repente como se faz, e os caminhos para isso a gente vai conversar um pouquinho também. Ai, que ótimo. Essa é a ideia mesmo, Tiago. A gente quer trazer esse olhar para a profissão do professor, a valorização dessa profissão tão linda, né, que traz aí consigo tantas coisas boas para toda a sociedade, né? E que a gente precisa, sim, ter esse olhar e valorizar a profissão do professor. Exatamente. Então, muito obrigado. E a nossa função é compartilhar conhecimento. Isso. E a gente gosta de fazer isso. Esse é o Certo? papel do professor. Professor que não faz isso, olha que está em algum lugar para se reavaliar, mas esse é o caminho. O Isso trabalho mesmo. nosso reflete nos estudantes, que reflete na família, que reflete na sociedade. Então, é um peso muito grande e a gente faz com muito carinho. E outra coisa, a gente também não para de estudar, né? Isso. Eu percebi aqui que você estudou bastante também, né, para desenvolver esse trabalho com as crianças. Parabéns. A gente vê que teve uma pesquisa, né? E ficou muito interessante seu trabalho. E aí, professor, eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida, antes da gente começar a falar deste trabalho maravilhoso, um pouquinho da sua vida profissional. Como você chegou até aqui? Como você chegou até a sala de aula? Conta pra gente. Exato, né? A gente sempre fala sobre boas influências, né? Quem foi que te influenciou? Então, até a gente brinca que na casa de professor sempre tem mais um professor. Mas no meu caso foi diferente, né? Minha família, minha mãe doméstica, meu pai trabalhou na coletagem coletiva, né? De reciclagem, fazia esse processo bem simples, mas abençoado. E a minha família, uma grande parte também na área civil, né? Como pedreiro. Então, eu não tive tantas referências. Eu acho que a luz para caminhar para a educação, ela se deu na sala de aula, mesmo como estudante. Chega do ensino fundamental, no ensino médio, as dificuldades que eu tive. Então, sempre encarando qualquer dificuldade que for apresentada como desafio. Então, assim, as notas não iam boa, por quê? Então, já era um desafio para buscar mais. Em relação à questão dos professores de sala de aula, a motivação que eles davam para que a gente fosse fazer provas externas, né, que a gente se avaliasse, se a gente desafiasse, né, se autodesafiasse. Então, sempre observando, de repente, que eu não tinha uma referência, né, profissional da área da educação em casa, pela simplicidade da própria família mesmo, né, o desconhecimento dos caminhos para a área profissional. Então, acabei passando a observar mais aonde eu estava estudando. Né? Ou seja, uma pessoa muito tímida, que observa um professor, uma professora que consegue articular uma aula, consegue desenvolver, chamar a atenção do estudante, que passou a me encantar. Então, ali que começou a surgir a ideia de trabalhar essa timidez. A pessoa fala assim, mas você é professor, você é tímido? A gente vai brincar e falar a vida inteira. Sim, eu sou. Mas é o que a gente trabalha no nosso dia a dia e a gente se encontra em relação a isso. Então, a gente só trabalha a questão da timidez se expondo, né, numa apresentação, se oportunizando numa oportunidade de fala, se organizando nos nossos pensamentos. Então, esse caminho ele foi levado de forma gradativa, mas dentro de um tempo que eu pudesse escolher a área, né, para entrar na educação, me formando em letras, que, inclusive, se me permitir falar, né, eu fui um dos primeiros bolsistas
do programa ProUni. Nossa, Então, olha a que gente foi legal. fazer aquela prova do Enem na época de 2024 e não se sabia que existia bolsa ainda. Então, quando foi anunciado, a gente já tinha feito a prova. Falei, e agora? Será que eu me saí bem na prova? Se eu soubesse que existia, eu tinha prestado mais atenção, mas não foi. Quando é preparado, né, vamos pensar dessa forma, as coisas se encaminham. Então, eu tive a oportunidade de escolher entre 5 cursos, uma área que eu tivesse interesse, e desses 5 eu escolhi 5 vezes letras. E sempre foi uma integral, uma parcial, integral, uma parcial. E aí, é isso que eu fui pleiteado com a bolsa de estudo, né, de 50%. E na faculdade que eu ingressei, eu descobri que o desempenho dos alunos tinha incentivo pela própria faculdade. Eu falei, mas se eu já sou bolsista, será que eu vou ter incentivo? Porque eu já sou bolsista, né? E eu descobri que não, todos têm oportunidade. Olha só. Né? Então, dos 50%, as notas, a minha participação, meu desempenho, já elevou para 60% de bolsa, 70% de bolsa. Aí eu estava em 80% da bolsa. No final, eu estava pagando uma amortização, bem, né, tranquila, em relação ao curso, o valor que era de época, né, de 2024 para cá, 2004, perdão, para cá, o valor já mudou completamente. Mas naquele período, o acesso à faculdade era completamente difícil. É verdade. Nós tivemos um podcast que a gente conversou sobre isso com uma psicóloga. A gente estava falando da importância de estudar, né? E a gente entrou nesse assunto. Hoje está muito mais fácil fazer, né? Cursar o ensino superior, você ter acesso ao ensino superior, porque tem as faculdades à distância, tem outras possibilidades de bolsa, né? Mas na nossa época não era tão fácil assim, né? Exato. Escola da família, você tem o FIES. Então, a gente vai descobrindo que existem caminhos. E aí a pessoa ela não vai fazer a faculdade se, de repente, não tem a informação. Porque se ela tem informação, ela sabe quais caminhos ela pode trilhar e aí pleitear, né, a bolsa de estudo. Que, além disso, a gente tem, historicamente, né, quando a pessoa faz aquele aulão, que quer fazer a VUNESP, que quer passar naquela prova para entrar numa federal, é diferente, né, diferente que a gente fala sobre concorrência. Então, para quem que estudou em escola pública, que não teve um curso de capacitação mais apurado, como da escola particular específica, não desqualificando nenhuma das duas, porque hoje o professor que trabalha na escola particular é o mesmo que está na escola pública. O que a gente tem de diferença são o acesso aos materiais, o acesso à informação, a oportunidade de fazer uma visita assistida a um determinado local. Hoje você tem intercâmbio por colégios particulares, que quando você quer tratar sobre línguas, você pode, de repente, viajar até os Estados Unidos. Você pode ir para o Canadá. E você imagina um grupo de estudantes fazendo intercâmbio pelo colégio que ele está. E aí você tem uma diferença de nível de ensino. Então, o acesso, ele se dá em relação às questões econômicas de cada grupo. A partir do momento que você tem uma condição, e aí abre a oportunidade também para quem não tem, que são esses caminhos. Ou seja, todos podem fazer uma faculdade. Isso mesmo. Ai, adorei. Adoro. Muito bom. Adoro. Toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas sobre isso, falo, não, vamos ver as possibilidades. Existem tantas possibilidades. Qual a melhor para você? Né? Para que a pessoa tenha, assim, esse olhar. Né? E, infelizmente, como você disse, algumas pessoas não conseguem ter acesso com tanta informação, essa informação não chega até a pessoa. Não chega. Exato. Né? É incrível, mas precisamos ver aí uma forma de tornar esses caminhos mais acessíveis para quem realmente precisa, né? Para que essas pessoas saibam, por exemplo, está aberta a inscrição para tal faculdade, vamos fazer? Ah, eu não tenho dinheiro. Tem como conseguir o desconto lá, não pagar a taxa, né? Então, está faltando um pouquinho aí de explicação, né? Vamos fazer o possível aí para que a gente consiga atingir as pessoas aí e tentar explicar um pouquinho mais sobre isso. E é uma cultura que vai depender da gente, né? Sim. Então, o jovem, ele precisa do adulto, não tem jeito. Então, para ele encontrar o caminho, ele precisa das referências. Como eu falei, eu não tinha referência dentro da minha família, mas eu fui buscar referência fora. Mas pela minha família ser simples, não ter escolaridade, e aí eu mesmo compreendi isso. E observando na sala de aula os professores,
eles deram oportunidade para buscar psicologia, administração de empresas, Sim. que eu tinha que me inscrever, que eu tinha que fazer a prova, que eu tinha que participar desses processos e não perder de vista isso. Porque oportunidade, se você deixar para amanhã, talvez esse amanhã não chega. É verdade. Então, é isso que a gente fala. Fica um alerta aí para as escolas, né? Exato. Disponibilizar os folhetos lá quando saem as indicações, né, das universidades, para que os alunos tenham acesso, né? Exato. Eu lembro uma vez eu fiz um curso na USP e você passava no corredor e tinha aqueles folhetinhos que eles fazem, os folders deles, Sim, de sim. vários cursos. Então, estava ali disponível. O aluno passava, batia o olho e podia fazer sua inscrição. Então, isso facilitaria bastante aí o acesso para os alunos, né? Disponibilizar na cidade, Exatamente. em alguns lugares específicos. Tá aberta a inscrição. Aqui em Itapevi nós temos os polos da UAB, que são, assim, cursos excelentes e que dá para ir fazer a prova, né? Muito legal. E dentro desse período da escola, tem algum professor que te marcou? Que você fala assim, esse professor me marcou de uma maneira positiva. Sim, sim, com certeza, né? Nós, professores, a gente sempre vai ter vários, né? Professores que nos atenderam, que nos assistiram nesse processo. E aí a gente sempre vai pensar naquele que, de repente, mais pisou no seu pé, por assim dizer. Será que está sendo chato comigo, né? Tive uma professora chamada Tânia, de matemática. Professora que, à vista de muitas pessoas, causava estranheza só porque ela tinha tatuagem no período que ainda estava se descobrindo, né? Sim. Que a juventude poderia buscar a sua própria identidade, que tinha o direito de fazer isso. Sim. Então, foi uma professora que, quanto mais me chamou a atenção para que eu caminhasse, para que eu me desenvolvesse, né, nos meus trabalhos, que eu fizesse todas as entregas, e eu trabalhava e estudava. Então, assim, eu trabalhava à noite. Então, para eu chegar na escola de manhã, ensino médio era de manhã. Para eu conseguir me concentrar, era só a base do empurrão. Então, eu falava assim, você não deu trabalho? Nós demos trabalho em algum momento, né? Então, eu acho que tive uma grande motivação, porque na ausência de um dia, alguém se preocupar com você e perguntar se está tudo bem, a gente descobre que a gente não está preparado para isso. Você acha que é tão normal quanto, né? E a gente descobre que sim, a gente faz uma diferença e que aquelas pessoas que estão ali para nos assistir, elas não estão só preocupadas com o processo de ensino e aprendizagem, mas tem um olhar muito mais profundo e clínico, né? De observar você, se você não está bem, mas por que você não está bem, né? Quais são os aspectos globais que impedem você de se desenvolver? E aí, observando que poderia ser a família, algum conflito de família, alguma questão de trabalho, alguma questão de relacionamento. Então, quanto mais me chamava a atenção em relação a observar que eu precisava me centrar para aquilo que eu queria, para aquilo que eu buscava, e chamar a atenção para isso fez com que eu percebesse o quanto eu gostava dela, né? O quanto eu admirava, não só como professora, mas como pessoa, né? Falar assim, nossa, ela está cuidando muito além do que a gente espera. Então, eu mesmo, no final do ensino médio, já para me despedir, e eu fui muito precoce em tudo, né? Terminar o ensino médio, eu não terminei o ensino médio se eu não estava já matriculado na faculdade. Então, eu causei um espanto na escola. Eles falaram, como você se matriculou se você está estudando ainda no ensino médio? Então, a faculdade precisou ligar para a secretaria da escola estadual para orientar como é que se fazia um histórico parcial, que até então não existia. Falou, ele já está conosco aqui, ele só vai concluir com vocês. E aí isso foi muito da motivação dessa professora Tânia. Né? Que legal, parabéns. Obrigado. Muito bem. Nossa, eu fico feliz, né? Essa é uma questão que a gente aborda bastante, né? Eu sou do infantil e toda vez que o aluno falta, a gente pergunta, fala, por que você faltou? E você me trouxe esse momento no ensino médio e isso me deixa muito feliz, né? Porque tem esse olhar do professor de acompanhar aquele aluno. Eu tenho colegas no ensino médio e uma das nossas conversas é essa. O aluno trabalhador. O aluno trabalhador, ele requer atenção, ele requer o cuidado, né? E é verdade. Muito bem, você me fez aí voltar nas minhas conversas com os meus amigos do ensino médio. Que bom. Esse cuidado é muito importante. Sim. Agora, professora, a gente vai falar um pouquinho do seu trabalho, que é um trabalho encantador.
como surgiu essa ideia? Conta um pouquinho pra gente. A ideia desse trabalho, até me permite aqui, ó, fazer a Pode apresentação, né? mostrar, lindo. Um livro que foi muito bem pensado, né, a ser desenvolvido com os estudantes. Aqui eu tenho 2 estudantes, mas são 48 estudantes no total presente no livro. Olha, uma Aí, turma como é que desses grande. 48 tem 2 aqui na capa, né? Porque eles hoje estão no 3º ano, então vamos dizer que passaram-se 3 anos, né? Desde o do ingresso deles no colégio que eu estou, que é a Escola Irani Toledo de Moraes, que fica no Parque de Santa Rita, um bairro periférico aqui de Itapevi. Mas foi uma escola que me acolheu, e o primeiro contato que eu tive, né, com eles, com as crianças, foi pensando como trabalhar num ambiente que eu não conhecia da própria metodologia. Então, a gente passou por muitos cursos de formação que a própria instituição promoveu, a coordenação, a direção, a gestão de uma forma geral, curso de formação de rede, porque o modelo da escola ele é diferente da escola regular. Então, a escola de atuação, da minha atuação, é a escola de tempo integral. Então, eu nunca tinha trabalhado em escola de tempo integral. Então, esse foi o primeiro impacto meu, né? Falei assim, como é que eu vou trabalhar? Quais são as metodologias que são desenvolvidas, né? Então, o livro, ele nasceu justamente da ideia de pensar na escolha dos estudantes mediante o que eles mesmos apresentaram. Então, nós temos o que chamamos de eletiva. E eletiva, ela está na base comum curricular, né? A eletiva é um componente curricular que os estudantes escolhem a área que eles têm interesse de aprofundamento. Então, existe, anteriormente ao trabalho da eletiva, o trabalho dos professores protagonistas. Então, eles fazem esse levantamento para apresentar para todos nós. Porque os professores especialistas, né, arte, educação física, inglês, que é a minha atuação, né, e os próprios professores de protagonismo, eles dependem dos sonhos dos estudantes. Então, o estudante que está entrando na escola, ou que vai virar de ano, ou que vai mudar de semestre, porque é semestral, a cada 6 meses a gente tem o levantamento dos sonhos dos estudantes, eles levantam um interesse deles de aprofundamento. E aí cabe a cada professor organizar quais são as ideias que os estudantes levantaram e levantar um projeto para que a gente possa se aprofundar. Então, quando esses estudantes aqui, o Jonathan e a Michele, né, hoje eles estão no 3º ano, mas lá no 1º ano, eu tive a oportunidade de ser professor deles de inglês, eu já estava com eles trabalhando a ideia da publicação de um livro, mas ela não se desenvolveu porque eu considerei, primeiro, que não era o momento, porque a gente precisa ter um olhar clínico, né, uma escutativa, de perceber o que eles querem. Então, eles buscaram outros caminhos que não foi necessariamente organizado para uma publicação. Então, eles queriam trabalhar ciências da natureza, então a gente foi desenvolver uma horta, eles queriam trabalhar reciclagem, então a gente foi construir a separação dos materiais que poderiam ser reciclados. Então, cada semestre a gente foi fazendo uma descoberta, né? Mas não perdendo de vista que a ideia do livro tinha nascido com eles. Aí, neste ano de 2024, eu tive a oportunidade de conhecer uma turma ingressante de 1º ano, a gente está falando de criança de 6 anos, algumas com 5 anos em transição para 6, muito piquitititos, Sim. né? Crianças bem pequenas, que eles também estavam conhecendo o modelo da escola. Então, eles também estavam tentando entender quais eram as metodologias que a escola tinha a apresentar. E aí foi quando as professoras de protagonismo fizeram a árvore dos sonhos. E aí levantaram ali que eles queriam ser, né? Quando eu falo eles, eu estou falando o ciclo do 1º ano, que são 7 salas, mais ou menos 280 estudantes. Ui! Então, nós temos ali 280 estudantes para levantar o sonho de todos eles. Que legal. E a escola tem, simbolicamente, uma árvore, que cada folha representa um sonho. Então, eles desenham ali, eles simbolizam o que eles querem, né? Então, eu quero ser médica, eu quero ser veterinária, eu quero ser jogador de futebol. Então, a gente foi elencando esses sonhos até a gente conseguir organizar o tema de uma eletiva. Foi quando surgiu, né, eu observei que surgiu a ideia de aprofundamento total com eles. Por quê? Porque eles levantaram o interesse deles de desenvolver-se na relação com os outros. Como é que eu me relaciono?
Não, eles vêm de um grupo que eles não se conhecem. Chegou na escola, de repente, a gente pode ter aquela alteração de salas, né? Como é que são os sentimentos? Então, eles estavam tão em ebulição com eles mesmos, de descobrir, de se autodescobrir, que eu falei, pronto, tá aí a oportunidade, né? Da gente trabalhar sentimentos, né? Dentro desses sentimentos, como cada um vê o outro, a história de si, porque se a gente pergunta o nome, alguns não sabiam falar o nome completo, ou falava só o primeiro, ou te demorava para responder. Eu falava, peraí, mas eu estou perguntando o nome dele. Você não sabe o seu nome? Calma, vamos lá pensar. Sua mãe te deu o nome, seu pai escolheu o nome, alguém escolheu o nome para você. Então, com muita maturidade dos professores, a gente percebeu que eles precisavam se reconhecer, se perceber, né? Então, também se torna uma identidade o projeto. Então, o nome do projeto se chama Eu no Mundo das Letras e trabalha bem essa base de comunicação, de autopercepção, de ancestralidade, onde ele vai resgatar um pouco da questão da herança dele, né? Quem sou eu dentro da minha família, se eu consigo me representar ali na minha família, e também um lado de comunicação social, né? De interação dentro do próprio ambiente da escola, que a gente tem um projeto também que fala sobre bullying, né? Take My Hands é o nome, pegue na minha mão. E a gente vai falar sobre sentimentos, sobre... Você fala bom dia para as pessoas? Você agradece a tia da cozinha, o pessoal que está te atendendo? Então, eles perceberam ali que eles precisavam tomar algumas atitudes de relações, né? Então, a professora fala bom dia, muitos não respondiam. Então, a gente começou a trabalhar essa percepção de si no espaço, né? E eles começaram a se reconhecer. E aí, conforme a gente foi avançando, a gente percebeu que também precisava englobar a criança com deficiência. E quando a gente Perfeito. fala isso, a gente tem que pensar, tem criança com deficiência na sala? Não tem. Então, eu não vou trabalhar? Não, você tem que trabalhar. Né? Então, mesmo não tendo a criança com deficiência, você tem a criança com dificuldade de aprendizagem, você tem a criança que, dentro da educação, ela passa a ser observada. Né? Eu brinco que professora pedagoga, professora de referência, como a gente chama, ela é psicóloga, ela é médica, então ela tem que observar, né, sintomas que a criança possa apresentar, dificuldades que a criança possa apresentar, e sempre se respaldando, desenvolvendo laudos, desenvolvendo relatórios, né, encaminhando para a coordenação, para que a gestão, em nome da diretora, faça os encaminhamentos devidos. Né? Então, a gente descobre que nem a família percebe. Então, quando a gente percebe, nós temos crianças, laudadas, né, com autismo, e aí a família não sabia. Mas a partir do gatilho da escola, passou-se a se preocupar. E aí, em nome de relatórios, as percepções que os professores têm, começou-se a observar a necessidade de encaminhamentos. Então, nunca se teve, né, a gente teve até uma formação na secretaria que a secretária de Educação, Eliane, fez essa referência. Nunca se teve tanta criança laudada como se tem agora. Mas por quê? Porque estão aprendendo a laudar. Né? Os próprios médicos não sabiam quais eram os caminhos. Então, a partir do momento que você tem instrumentos de avaliação, que você consegue fazer isso, os professores têm uma base de formação. Os professores têm a implementação em educação especial, formação em Libras, né? Braille. Então, quanto mais o professor ele se engaja no aprofundamento de estudos da educação especial, mais o professor ele consegue fazer o atendimento a essas crianças que até então chegou na escola e só tinha dificuldade de aprendizagem. Só tinha não, tinha dificuldade de aprendizagem, mas a partir desse olhar clínico desse professor, da professora, esses encaminhamentos culminaram para que a criança recebesse um devido laudo. E aí a gente fica muito feliz com o nosso trabalho, no sentido de que você está dando caminho para a criança se tornar um adulto. E quando eu sei de uma dificuldade minha, eu consigo trabalhar isso muito mais. Né? A partir do momento que o professor sabe, ele consegue se desenvolver. E a gente tem Libras representada no livro, né? Nós temos um estudante surdo, eu faço atendimento direto a ele como professor de inglês. Então, eu trabalho inglês e Libras, ao mesmo tempo com a intérprete de Libras. Mas a intérprete, a todo momento que ela estava fazendo esse processo de tradução da aula para esse estudante, eu percebi que o olhar ficava curvo. Olhava para mim, olhava para a intérprete, olhava para mim, olhava para a intérprete. Falei, vamos mudar isso. A intérprete começou a levantar e ficar do meu lado. E aí começou a se desenvolver mais. Aí, não somente isso, eu
junto em diálogo com a intérprete, eu pedi, olha, o que a gente desenvolve? Será que eu não posso, junto com você, fazer, né, esse processo de Libras? Parceria, olha que coisa Parceria? linda. Não, vamos. Então foi maravilhoso porque ela oportunizou que não somente o estudante com a necessidade da linguagem de sinais, Libras, tivesse essa atenção, mas a sala inteira. E eu falei, eu vou fazer um pouco mais. Já que eu estou trabalhando Libras nesta sala especificamente, e nós temos um material de inglês que demanda o atendimento e que eu trabalho com todos os outros anos, eu vou multiplicar isso com todas as outras salas. Porque Libras não é uma segunda língua optativa, é uma segunda língua obrigatória. Exato. Né? Então, nós, professores, tendemos a buscar, e precisamos buscar, esta formação. Nós sabemos que a secretaria ela tem feito o seu papel, faz os encaminhamentos, os professores se inscrevam, nós temos Os um alunos link. que têm a deficiência auditiva, Sim. eles têm como primeira língua, né, a Libras, né? Exato. E aí nós temos a língua portuguesa e nós temos a Libras. Então, nós temos essas duas línguas como línguas obrigatórias de serem trabalhadas nas escolas. E não somente com o estudante que tem a deficiência, você tem um estudante surdo na sala de aula. Porque a comunicação ela tem que se fazer em todos os momentos. Verdade. Né? Eu achei fantástico quando eu comecei a ver o livro. Eu voltei lá alguns anos atrás, quando eu tinha uma turma de 3º ano e eu tinha uma aluna que não era alfabetizada. E eu tinha mais alunos que não eram alfabetizados, mas ela me chamava muita atenção, porque ela era uma aluna muito silenciosa. Ela me ouvia, mas ela me ouvia com dificuldade. E aí eu comecei a prestar atenção nela, falei assim, aqui tem alguma coisa, a gente vai descobrir o que é. E aí, né, passado alguns dias ali do início das aulas, a gente teve uma reunião de pais. E aí o pai veio. Quando o pai chegou, o pai era deficiente auditivo. E aí eu me vi nessa situação, eu falei, e agora? Como que eu vou conversar com ele? Ela se aproximou e ela fazia a interpretação do que eu estava falando para o pai. Eu falei, é aqui que eu vou. E aí o que aconteceu? Para ela conseguir aprender a ler e escrever, nós começamos, ela junto comigo. Sim. Falei assim, nós vamos ensinar os amigos. Olha só. E aí ela me ajudava a ensinar os colegas. E aí aquilo foi tomando conta da sala, a sala foi se empolgando e aí terminou que a gente conseguiu ensinar alguns, né, sinais para os colegas, o alfabeto. E aí ela começou a entender esse processo da escrita. Ela saiu, né, da linguagem dela ali habitual, da família que a mãe e o pai eram deficientes auditivos, e ela conseguiu se comunicar melhor com os amigos, ela se tornou referência. Antes ela era uma criança excluída. Sim. E ela veio para o grupo, ela foi incluída. Né? E é ela esse o tinha, nosso papel. Exato, ela tinha uma perda auditiva significativa, por isso do silêncio, mas ela conseguia ouvir. Né? Então ela conseguiu fazer ali as duas aprendizagens, né? Foi fantástico, assim, é uma aluna muito querida e marcou muito a minha vida, né? Me ajudou bastante nesse período. E é isso que a gente fala. Quando e ela tinha 8 se abre anos, viu, espaço Pro? para nós, 8 a gente vai. Foi fantástico, assim, uma experiência maravilhosa. Essa nossa colega intérprete, qual que é o nome dela? Alessandra Guarese. Alessandra, se você quiser vir contar um pouquinho. Gratidão. Eu tô falando da colega, mas finalizei, perdão, tá bom? Imagina. A Alessandra foi, assim, um achado para mim, eu brinco de falar dessa forma com ela, pela simpatia de pessoa que ela é e a preocupação que ela tem. E aí eu descobri que ela também era formada em letras. Olha... Eu falei, acabou, vamos lá. Eu estou trabalhando em inglês e sendo avaliado e não sabia. Então, eu descobri que a parceria, quando se dá certo nesse sentido, a gente se torna referência também para os outros colegas, né? Sim. Então, eu cheguei nos professores e falei, olha, oportunize os estudantes a agradecer em Libras. Oportunize os estudantes a não somente falar algumas palavras em inglês que eles sabem, mas também fazer toda a representatividade com a linguagem de sinais, né? Mas por que eles estão fazendo isso? Porque a gente precisa praticar. Senão a gente não lembra e a gente esquece. E aí, quando eu comecei a trabalhar isso com eles, eles começaram a se motivar. Por quê? Porque não é só mais uma comunicação verbal, é uma comunicação corporal. E que eu preciso trabalhar a minha face, o meu estado de humor,
tudo que eu preciso comunicar está dentro da minha estrutura corporal, quando se trata de Libras. Sim. E as crianças se identificaram, porque a gente trabalha aqui sentimentos no livro, mas em inglês a gente vai fazer as nossas apresentações. Aí eu pergunto, how are you? Como é que você está? Aí a criança já consegue responder, I'm fine, né? I'm happy, I'm happy. Então eles fazem a representação, I'm sad, aí tem que fazer o bico. Sad, sad, estou triste. I'm angry, estou nervoso, angry. E é tão interessante perceber que eles podem, e esse caminho leva, eles se alfabetizam também na língua inglesa, né? Esse processo ele acabou culminando para os caminhos de maiores necessidades que eles têm e que eles se perceberam. Então, na comunicação, eles conseguem se olhar se eles não estão bem. E aí, na estrutura, na observação facial do colega, do outro colega, então eles já conseguem se reconhecer. E aí eu falei, olha, a gente está bem caminhado agora, né? Desde que a gente passe e se multiplique, então a direção, a diretora Simone, começou a observar que eles estavam tratando isso fora da sala, nos ótimo. espaços. E aí não era mais só com isso. Eu tenho que aprender Libras, e me desculpe algo que eu vou falar, mas foi muito pesado, eu cheguei a ouvir uma vez, que alguém comentou para mim assim, né? Eu preciso aprender Libras para conversar com uma pessoa surda, para me comunicar com uma pessoa surda. Aí eu falei, olha, Libras é comunicação. Comunicação. A gente não precisa necessariamente tratar esse ponto, se comunicar com uma pessoa surda, porque ela está dentro de uma língua de comunicação e que a gente deve usar a todo momento, né? E ainda mais nós, professores, em sala de aula. Então, nós temos professores que estão conhecendo Libras, estão se aprofundando. Esse primeiro gatilho ele veio justamente da gente receber uma criança surda. Olha que, né, situação. A gente não imaginava que a gente precisava se aprofundar quando já era em 2010, quando foi publicado a questão da inclusão das crianças com deficiência nas escolas. Antes, a sala de aula era seriadas. Era tudo separada no estado, né? Sim, tinha Aí ela fala, as tira essa salas. sala de aula, Sim. porque o desenvolvimento das crianças, isso dentro do projeto que o MEC organizou e implementou, as crianças têm maiores competências e habilidades desenvolvidas quando estão envolvidas em sala de aula com os demais estudantes. E a gente não usa nem o termo estudantes normais. Por quê? Tem alguém anormal? Então, a gente começa a perceber a nossa fala, a correção de termos. Isso faz com que a gente se torne mais humano. Sim. Né, de perceber o quanto eu ainda preciso aprender em relação a isso e não perder a oportunidade de ter um momento de pontuar essas situações. Como eu fui abordado de aprender Libras para conversar com uma pessoa surda. Dentro da faculdade de pedagogia, dentro do currículo, é um componente ali curricular, né? Uma disciplina. Libras está inserido ali, a gente precisa fazer um semestre, se eu não me engano, é um semestre ou 2. Agora eu não lembro, porque faz um tempinho já, gente, que eu me formei, sabe? Mas a gente fez, eu fiz, a minha irmã fez também recentemente, e aí tá lá, tá dentro do currículo da pedagogia, pra gente pelo menos iniciar, Exato. né? Mas depois a gente pode se aprofundar, porque é realmente fantástico. Fantástico. Né? Eu gosto bastante, acompanho muitas colegas que têm aí a formação, e é um dos meus projetos futuros. A gente Me pode ir aperfeiçoar. a gente pode ir pelo autodidatismo também, né? Sim. Que o autodidatismo diz que você, enquanto curioso, procura aprender. E aí eu descobri um universo de que eu posso fazer, que eu posso treinar, né? Que eu posso praticar. E aí eu tenho uma grande professora que é a Alessandra Guarese, né? Então, eu tenho aplicativos que te ajudam em relação a isso, né? E aí, quando você tem uma profissional de área e aí você pode levar, isso simplifica melhor para você. Sim. Por quê? Porque os sinais são vários, né? São vários sinais dentro de uma mesma comunicação. Hoje a lei garante, né, que o aluno tem o acompanhamento da intérprete, né? Exato. Há algum tempo atrás a gente não tinha. Quando eu tive essa aluna, a gente não tinha ainda essa questão legalizada, né? Hoje em dia o aluno tem essa questão, está lá na lei, ele tem que ter a intérprete, né? Exato. Muito bem, professor. E aí, o que me chamou a atenção também no seu livro foi, não pode elogiar.
Eita. Nossa, eu falei assim, nossa, mas como assim? Tempos em que se fala tanto da questão emocional, como não pode elogiar? Mas tem uma questão aí que foi importantíssima. Fala aí, professor. Exato. O primeiro termo aí, o não pode elogiar, ele se refere a como a gente recebe elogios, né? Como a gente fala de sentimentos, aí a gente fala, como assim? Mas a gente quer falar que a pessoa é bonita, que gosta de alguém, que a pessoa é carinhosa, mas a gente verifica que nós não estamos preparados para elogio. Esse é o primeiro ponto que a gente começou a observar. Primeiro que a gente não elogia ninguém. É verdade. Ai, que triste isso. E quando a gente elogia, a gente é corrigido por isso. Você fala, nossa, sua blusa é tão linda, né? Aí a primeira coisa que você fala não é obrigado. Você fala, eu comprei em tal lugar, em tal loja. É isso mesmo. Então isso faz a gente parar para pensar um pouco, né? Falar, peraí, não era isso para eu dizer agora, eu acabei falando isso. Então, esse ponto, né, de observar alguém e aprender a elogiar. Por que não? Nós temos perfil. Então, dentro de perfil, eu sou bravo, eu sou triste, eu sou alegre. Como é que eu sou? Eu sou carinhoso. Então, a gente tem que trabalhar isso mais, no bom sentido da coisa, né? E o livro, ele traz isso, o não pode elogiar, para que os estudantes começassem a se perceber. O que a gente tem? A gente tem estudantes que estão na fase de desenvolvimento. A turma que eu estive com eles na eletiva, e esse termo, né, eletiva, lembrando lá que o nome do projeto é Eu no Mundo das Letras, né, foi desenvolvido, são estudantes de 5 anos para 6 anos, e eles estavam em transição, e ainda aprendendo a lidar com o espaço, né, com as pessoas de uma forma geral. Então, eles ficavam bravos, ficavam tristes, situações de sala de aula que acontecem, o apontador que alguém pegou. Então, a gente tinha muitos conflitos para trabalhar. Quando a gente trabalha a questão de respeito, a questão de se oportunizar a ser educado, a trabalhar essas questões no ambiente, você passa a trabalhar uma pequena semente que vai germinando no espaço. Então, um fala para o outro, que vai falando para o outro num bom sentido, e começa a elogiar. E a gente fala justamente disso, deles se perceberem, deles se reconhecerem, né? Deles buscarem serem gentis com as pessoas. Então, tudo isso está dentro de um elogio. Mas uma provocação a gente fez, um não pode elogiar, né? O não pode elogiar, ele ficou presente em todas as páginas. Então, eu tenho aqui um elogio. Você é animada, você é animado, não pode elogiar. Você é feliz, você é alegre, você é contente, não pode elogiar. Então, esse momento também oportunizou da gente trabalhar a gramática normativa, a língua portuguesa. Eu sei que eu tenho um advérbio de negação, eu tenho verbo, né? Então, isso faz com que eu já pontue para os estudantes que gramática na língua portuguesa é organização. Sim. E que no momento de fala eu utilizo de todos os sistemas linguísticos presentes e semióticos, né? Então, já é um aprendizado nesse ponto. Aí eu tenho as emoções que são referendadas, eu tenho a língua portuguesa, né? E o livro ele vai avançando sempre nisso. São vários elogios, um diferente do outro, e a representação em Libras, né? Que não somente os estudantes tiveram a intérprete de Libras presente, mas eles aprenderam cada sinal, para eles serem multiplicadores. E eu sempre brinquei com eles, vocês têm que ensinar alguém na família de vocês, na casa de vocês. No dia seguinte eu perguntava, quem você ensinou? Ah, eu ensinei a minha mãe. Ah, mas ela não entendeu. Eu falei, então, mas ensinar é isso. Você ensina, você orienta, você explica o sinal. Então, entrou num projeto que eles entenderam das ações que começaram a multiplicar. Visitava a avó, já ensinava a avó. Que legal. Visitava alguém, já fazia esse processo. Até que nós temos a culminância do grande finale, que aqui nós temos o Jorge, né? O nosso estudante da escola, ele com a deficiência auditiva, então surdo, severo, e a intérprete de Libras, justamente a Alessandra, junto com ele aqui, né? Então, ele também nos ajudou bastante em relação a fazer esse processo do livro. E é ele que faz a correção. Olha, Jorge, você é um lindo, Jorge. O Jorge que fez a nossa correção do não pode elogiar. Então, ele que trata sobre, peraí, não, vírgula, pode elogiar.
Adorei, Então, ele adorei. levantou que o último processo, ele pega todo o começo do livro e faz a gente voltar nele. Se você faz uma breve leitura provocativa, você fica até chateado, né? Chateada. Mas quando você chega lá e que você observa que teve esse processo, né? O que Sim. que uma vírgula não faz na nossa vida? Nossa, muita coisa, muita coisa. Verdade. Eu tinha até um texto eu ia trazer, acabei esquecendo de trazer, mas trata justamente sobre isso, a interpretação, né, com a vírgula, sem a vírgula, né? Muda totalmente o sentido do que você quer passar ali a informação, né? Exato. Nossa, adorei. O Jorge arrasou, Jorge aí no finalzinho colocando a vírgula. Não pode elogiar, deve elogiar, elogie, 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 Exato. elogie Eu muito. brinco com ele que o Jorge é lindo e o Jorge, às vezes, é lindo, só que não. E aí o Jorge Que tá a aprontando, gente né? brinca porque ele é criança, ele está se desenvolvendo, ele está se encontrando. E ele teve um grande avanço também nesse processo, porque ele tem surdez severa, mas ele é verbal. Então eu ouvi ele falando o meu nome. Isso é incentivo, isso é estímulo, isso é família. É verdade. Então, a família do Jorge é magnífica. Por quê? Porque eles acompanham todo o processo na escola, eles acompanham diretamente o processo de atendimento da intérprete de livros, Alessandra. Eles têm toda uma preocupação de conversar com todos os professores. Então, a gente percebe a diferença, né, que faz uma família envolvida e como a criança que está se desenvolvendo nesse processo tem a ganhar. Então, você imagina, o Jorge ele é surdo, mas ele está se verbalizando. Ele faz a leitura labial. Então, nós temos momentos que levam para isso, de que o Jorge ele vai poder, e ele já está fazendo essa comunicação. Né? Então, de forma gradativa, no tempo dele, mas ele compreende, ele sabe, e ele nos ensina. Isso que é o mais importante de tudo. A gente ensina ele e, ao mesmo tempo, a gente aprende com ele. Isso não é meu, é de Paulo Freire, que fala que nós temos esse momento de oportunizar, Sim. aprender e ensinar, ensinar e aprender. Isso é magnífico. É, a gente conversou sobre isso no outro podcast, falando que você se coloca disponível para o aluno, né? Você oportuniza esse momento de aprender com ele, de ouvir o que ele está passando ali para você e o quanto você aprende neste momento, né? Exato. Porque essa sua reflexão de que a gente não foi preparado para receber elogios, ela cabe para nós adultos perfeitamente, principalmente para nós professores, né? Que a gente recebe muitas críticas e poucos elogios. É verdade, nós fomos preparados para isso. Que Exatamente. situação. Então, assim, às vezes a gente até fica surpreso quando chega uma mãe que vem e agradece, né, e mostra ali a gratidão dela com relação ao que foi desenvolvido, porque infelizmente hoje nós temos recebido muitas críticas, né? E isso acaba deixando o professor um pouco frustrado e afastando bons profissionais, como nós temos vários colegas, da sala de aula. E isso é muito triste e me entristece bastante quando eu vejo colegas que são excelentes profissionais, mas que pensam em mudar de profissão porque temos essas questões aí. Mas que legal o que você trouxe, trazer aí essa pegadinha de no final ter lá. Não, pode elogiar, deve elogiar. Deve E elogiar. ver os alunos colocando isso fora da sala de aula, levando isso para a família, ali no contexto entre eles, né, que vocês perceberam que eles estavam passando para as outras turmas. Essa é a função da escola. Exato. É colocar a aprendizagem em ação, é multiplicar, né? E isso é fantástico. E são crianças Isso dá um pequenas, significado, né? são crianças pequenas que vão fazer a diferença, né? Eu acredito muito num futuro bem próspero, brilhante mesmo, com muitas coisas boas, né? Lógico que assim a gente tem, né, notícias ruins, todo mundo gosta de espalhar uma fofoca ruim, fofoca boa ninguém espalha, agora fofoca ruim todo mundo gosta, mas eu gosto de espalhar coisas boas e eu vejo futuros brilhantes para as minhas crianças, para as suas crianças, né, essas crianças que têm profissionais maravilhosos que são os nossos professores. Exato. Eu sempre digo que, para nós, professores, a gente depende também, né, de ouvir de alguém.
Não somente um elogio que a gente pode esperar de alguém, olha, pelo seu trabalho, ser visto pela coordenação, ser visto pela direção. Os primeiros focos são a gestão da escola, né? Mas a gente Sim. tem outros aspectos, são os próprios colegas, que a gente acredita que alguma situação não estão vendo os nossos trabalhos com bons olhos, né? E a gente já vai para o lado da crítica, então a gente está preparado com a autodefesa, né? Então, a psicologia sempre vai tratar que, nesse processo que nós estamos vivenciando, a gente tem a negação, sem perceber. A gente tem o retraimento, sem perceber. Ninguém está percebendo que o corpo está falando a todo momento. Então, a gente tem que ser, em primeiro lugar, né, os maiores motivadores da gente mesmo. Sim. Dizer, né? Verdade. Sim, eu posso. Yes, I can. Sim, eu posso. Então, é possível. Então, esse momento é para que a gente faça uma reflexão consigo mesmo. O que eu estou fazendo não atendeu a todos, mas eu tentei. Sim. E não somente isso, eu posso continuar tentando. Eu vou ser a pedra no sapato dessas pessoas, mas que, de repente, eu torne uma referência, que os olhares não necessariamente precisam ser olhares negativos, porque a gente tem vários pontos da filosofia, mas não vou recordar agora o autor que tratou esse ponto muito bem sabiamente, de que não há ignorância que a educação não vença. Então, Perfeito. quanto mais educada a gente for, mais a gente se automotivar, a gente está sendo motivadores de outras pessoas. E até daquela mais cria ali, aquela pessoa que mais está ali, de repente, chamando a sua atenção sobre algum assunto, que demonstra que não está satisfeita, mas, no fundo, você ali um pouquinho é uma referência para ela. Um pouquinho fica, né? Um pouquinho fica. Ou às vezes fica muito, é que tem gente que não gosta de dar o braço a torcer, né? Mas a pessoa para e pensa e fala assim, não, ele tem razão. É melhor eu pensar um pouco mais. E uma das coisas que você me chamou a atenção é ação, reflexão, ação. Então, você desenvolve um trabalho, pensa sobre ele, se precisar modificar, modifica. Né? Que a gente vive numa escola que vive estações e a gente precisa também mudar. E essa mobilização pode mexer com quem já está confortável. Então, toda vez que a gente tem um projeto, a gente tem um trabalho que causa estranhamento, porque você até então nunca tinha visto, ele é novo, então você tem um retraimento, você tem um passo para trás. Mas, voltando lá àquele aspecto de que você precisa ser o motivador de si mesmo, em primeiro lugar, é isso, é experimentar, é tentar. E aí, quando você precisa, peça ajuda. Por quê? Porque você não vai fazer nada sozinho, né? É verdade. Então, a gente precisa de um suporte. Então, saber que eu estou numa equipe de trabalho, que eu posso contar com a coordenação, com a direção, com o envolvimento dos professores. E aí, a gente sempre vai pedir, mas de uma forma direta, porque a gente não pode disfarçar. Falar, olha, eu preciso de um espaço para conversar com um estudante que se desenvolva um projeto específico ali, que eu fui acompanhando, ele precisa de uma atenção. Os professores abraçam. Falou, peraí, a gente está com uma dificuldade, então é a língua portuguesa, é a matemática, o que a gente pode fazer? Então, a escola foi sinalizando esses pontos e a gente foi formando um conjunto de equipe unida, né? Que faz com que todos juntos possam caminhar para o mesmo destino. Não num barco que um vai navegar para um lado, o outro para o outro, e a gente se perde, a gente fica parado. É a comunicação, né? É a o seu trabalho, é a comunicação. comunicação, é como chegar até o outro, né? Como fazer a minha mensagem chegar até você da maneira que ela deve chegar, Exato. né? Pode elogiar. Não, pode elogiar. E as referências ficarão, porque são crianças que levarão isso, né? É um trabalho que fica, que se eterniza e que será multiplicador de um projeto que nós temos na Escola do Futuro também, das boas práticas. Então, eu fico muito feliz que nós vamos ter um lançamento. Olha, Vai ser no dia 10. Ó, o spoiler. Ó. Perdão se de repente já ia comentar quando seria. Já foi, agora a Já gente quer saber. foi. Agora a gente quer saber, professor, conta aí. Que aqui nós estamos tratando o livro de primeira mão. Olha! De A primeira gente tá mão. chique, hein? Exato. Por quê? Porque oficialmente ele não foi lançado. Nós temos um movimento que se chama publicação, que ele é diferente de lançamento. A publicação é a editora. Então, a editora faz o processo, faz a avaliação e encaminha os livros. Aí, o lançamento é a manhã de autógrafo, tarde de autógrafo, noite de autógrafo.
E aí o livro ele tudo! pode oficialmente navegar em todos os lugares. Então nós temos uma culminância de eletiva, que é um sábado que nós vamos ter no dia 10 de agosto, e que as famílias vão à Anotou? escola 10 de agosto. 10 de agosto, estejam presentes na escola, porque os professores prepararam, cada professor do seu segmento, que atende uma eletiva, nós estamos falando de 28 salas, 1.001 estudantes, cada um com um professor que foi desenvolvendo a sua eletiva, né? E aí eu fiquei com a turma do primeiro ano para desenvolver o livro. Então, nós vamos aproveitar a oportunidade de espaço da culminância, que é quando você divulga oficialmente o seu projeto, o seu trabalho. E ali os estudantes, nós vamos montar uma mesa, né? Vai ter a tiragem desse livro, então vai ter a venda desse livro, junto às famílias, aos pais, à comunidade de uma forma geral. E nós preparamos pela editora uma página em branco. Eu vou falar assim, por que tem essa página aqui, né? Por que ela está navegando aqui e não tem nada? Porque nós vamos ter no dia 10 de agosto, amanhã de autógrafo dos estudantes. Ai, que chique! Né? Olha, imagina. Tudo de bom. Então, vai ter o livro autografado pelos autores. Então, a gente registrou autores mirins. Quem são esses autores mirins? São os estudantes que compartilharam do projeto junto com as famílias. Uma vez que a gente está falando de imagem, a gente busca autorização, Sim. a gente sensibiliza as famílias para que eles possam participar. E eu tive uma surpresa magnífica. Nenhuma autorização que foi encaminhada voltou sem estar registrado que sim. Que maravilha. Ou seja, todas as famílias assinaram. Por quê? Eles acreditam na escola da escola, eles acreditam no modelo da escola, eles acreditam no trabalho que nós estamos desenvolvendo, né? Que a equipe, de uma forma geral, tem encaminhado. Então, são famílias que ingressaram com estudantes desse ano, estamos falando de estudantes de primeiro ano, mas nós temos estudantes convidados também de outros anos. Tudo bem? Por quê? Eu atendi as crianças de primeiro ano, mas por que não chamar estudantes convidados? Sim. Não é verdade? Sim. Então, a gente chamou o segundo ano, chamamos o terceiro ano, o quarto ano e o quinto ano. Então, nós temos estudantes aqui também que são representantes do ciclo de ensino que eles estão. Então, 2 estudantes do segundo ano, nós temos 2 estudantes do terceiro ano, e aí foi. E o que nós temos mais são estudantes do primeiro ano, que foi o projeto ao qual foi encabeçado. Mas, para além de participação, nós levamos a ciência de todos os outros estudantes, que nós iríamos convidar 2 estudantes que iriam representar cada ciclo, para eles se sentirem assistidos, prestigiados, né? Então, para que a gente possa perceber que a educação não é uma caixinha ali, mas é algo extenso, global. Então, para que isso fosse levado a todos os demais, então a gente buscou essa representatividade, para que os estudantes do segundo ano se vissem aqui, do terceiro, do quarto e do quinto. Mesmo que o projeto foi para o primeiro, o que os estudantes do primeiro fizeram, né? Eles convidaram os outros estudantes para que eles participarem, e assim nós fizemos, junto com todo o processo de autorização de imagem, as famílias autorizando e a gente desenvolvendo o projeto junto a eles. E ficou fantástico. Show. Você não pode perder, dia 10 de agosto, noite. É noite? Vai Não, ser manhã de autógrafo. Manhã de autógrafos lá na escola, né? No Irani Toledo de Moraes, Jardim Santa Rita, justamente de manhã, explicando porque nós estamos falando das crianças. Sim. Então, nós marcamos mais ou menos o horário para a comunidade acessar a escola, acredito que seja 9 horas da manhã, né? Mas aí nós colocamos 11 horas, o momento exato que a gente abre para que as famílias possam levar o livro, pegar a assinatura, que é o momento de organização das próprias crianças. E nós vamos fazer também no tempo deles, né? Então, a gente está falando de primeiro ano, então eles já sabem que eles vão estar numa mesa, que eles vão assinar livro, e a gente não sabemos ainda quantos livros terão em nível de tiragem, quantos Sim. exemplares serão, né? Então, imagine, uma escola com 1.001 crianças. Aí você tem as famílias. Uma família pode pedir 2, 3 livros. A depender... Eu quero o meu, hein? Eu vou lá buscar os meus autógrafos. A depender, esses estudantes vão assinar bastante livros. Vão assinar. Que legal. Eles vão, é assim, eu falo muito da questão das memórias da infância, né? Uma coisa que eu tenho para minha vida, para o meu trabalho, para o meu dia a dia. Isso nunca mais será esquecido por eles. É um trabalho daqueles que vai marcar a vida para sempre.
né? Onde eles forem, eles vão levar isso de referência. Eu lembro, quando eu fiz o livro A Noite de Autógrafos com o meu professor lá na escola, tal. Exato. Além de ser, assim, uma marca para formar alunos leitores, alunos escritores, né, que a gente tem falado tanto e focado nisso, como formar alunos leitores e alunos escritores. Quando eles passam por esse processo, aquilo é uma marca que fica dentro deles. E os seus alunos jamais vão esquecer. Professor, parabéns pelo seu trabalho. É fantástico. Eu fiquei muito feliz em conhecê-lo. Adorei. Eu trouxe uma dica de livro para o senhor, se o senhor aceitar. Favor, com certeza. Que é As Letras de Carvão. É uma formação que está tendo agora pelo governo federal, né? E a gente está falando muito sobre essa questão de formação de leitores, né? No mundo digital, como que a gente vai formar leitores? Os livros, né? Para trazer a atenção. Só que as crianças amam livros. Amam livros. Amam. Na escola, a gente vê, quando leva para a biblioteca, quando leva para um momento de leitura, o quanto os menores, principalmente, aquilo é fantástico. Acho que por essa descoberta do mundo das letras, eles ficam encantados, né? E aí esse livro, Letras de Carvão, trata a história dessa moça, né, da comunidade. Lá na comunidade dela, as pessoas não sabiam ler. E ela era muito curiosa, e ela queria aprender a ler. E o rapaz da venda, que era o único que sabia ler de toda aquela comunidade, ele ensina ela a ler. E ela começa a ensinar as outras crianças da comunidade a ler também. Então, é um livro fantástico, eu adorei. Meu professor Ricardo, muito obrigada. É maravilhoso, né? Tá dentro aí dessa formação. É fantástico. Né? E o quanto você aprender a ler, você ter a facilidade, entrar nesse mundo da comunicação, faz a diferença na sua vida, né? Na nossa vida. Né? A pessoa que consegue ler, interpretar, ela tem uma outra vida. É uma porta, é uma janela, é todo um horizonte que se abre. Exato, perfeito. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho assim para os nossos colegas, né? Os nossos colegas professores. Uma mensagem para os nossos colegas professores. Qual seria a sua mensagem? Olha, uma mensagem para os colegas professores, acredito que seja aquilo que eu também sempre estou fazendo, né? Porque a gente tem que vivenciar esse momento e multiplicar ele cada vez mais e mais, sentindo intensamente, que é o desafio. Sempre se desafiar. Então, aquilo que eu fiz foi bom, mas pode melhorar. Aquilo que eu já vivenciei, eu posso experimentar outras ações. Não ter medo de se autodesafiar, né? De buscar um novo. Porque a gente sempre vai tratar sobre a zona de conforto, né? Esse caminho ele é muito prazeroso para as pessoas que, uma vez vivenciaram uma aprendizagem, gostaram daquilo que desenvolveram e hoje estão carregando consigo esses mesmos princípios. Muitas vezes sem perceber que está fazendo isso. E se, de repente, algum colega, alguém, trata esse assunto, a gente já vai para a autodefesa. Quando a gente observa que a sociedade mudou, os estudantes eles são mais eletrônicos, é uma nova geração. Então, se a gente não se desafiar, a gente está parado no tempo, né? Então, eu fiz essa busca, eu estou fazendo essa busca. Tanto que no livro eu aprendi muito isso, né? Com o desenvolvimento do livro, que eu posso buscar cada vez mais e mais a implementação das línguas, né? Língua portuguesa, Libras, inglês, ao qual eu sou professor. Isso foi um desafio. Por quê? Porque eu até então não sabia de nada, né? E imagina levar isso para alguém. Aí você tem a resistência. Mas aquelas pessoas com a resistência estão nessa zona de conforto. E não se oportunizaram se autodesafiar. Por quê? Porque a educação é isso. É um ambiente desafiador, que você tem um estudante, que ele vai ter uma dificuldade. Essa dificuldade pode ser uma deficiência não laudada, que ainda precisa ser assistida, precisa ser olhada. Você tem a família, que você não assiste só o estudante, mas você assiste a família. E a gente se desmotiva bastante quando a gente não vai ter esse apoio da família, ou a gente delega algumas situações para a própria família. Mas eu tenho que pensar que quem está comigo é quem eu posso abraçar naquele momento. Então, se o estudante, eu estou tentando alcançar a família, mas eu tenho alguma dificuldade, eu vou continuar. Desistir? Nunca.
Agora, esse estudante está comigo, então vou abraçá-lo. E isso é motivador para nós, no sentido de observar que eu sou professor hoje e será que ele vai lembrar de mim amanhã? Será que um pouquinho de mim ficou? Mas não levando isso no sentido de que eu quero que isso aconteça, porque senão eu vou estar alimentando expectativas. Quando você age de uma forma muito natural, as coisas elas fluem. E esse ponto é crucial. Então, é por isso que quando eu desenvolvo um trabalho, eu vejo ele como um desafio, e eu vejo a transformação dele, aí eu quero me desafiar de novo num outro trabalho no próximo semestre. Isso mesmo. E isso é muito bom. Professor de coração, adoro, adoro. Show! É verdade. É isso mesmo. Professor, muito, muito, muito obrigada. Eu peço a Deus que abençoe muito a sua vida. A sua escolha é maravilhosa. Eu fiquei muito feliz em te conhecer. Espero que você volte mais vezes para compartilhar mais projetos com a gente. Eu falei, né, no início, quando nós estávamos conversando lá nos bastidores, que o senhor Sim. pode usar esse espaço com os seus alunos, divulgar o seu trabalho. O senhor é um professor pesquisador, gosta da pesquisa, pode vir fazer aqui os seus podcasts, né? É um espaço que é para a população utilizar. O senhor, nossa, é fantástico, eu adorei. Pode mostrar de novo o seu livro Sim, com para os certeza. nossos colegas que estão assistindo. Com certeza. Quem puder, gente, vá prestigiar essas crianças, né? Esse professor maravilhoso e toda a equipe que colaborou para que esse projeto acontecesse. Todos estão de parabéns. Quem ganha, acima de tudo, é toda a sociedade. Porque quando nós temos crianças assim, preparadas, né? Que vão agir fora da escola, é toda a sociedade que está ganhando. É um trabalho sério, que aconteceu de verdade, que tocou a alma, que tocou o coração, que mudou vidas. Então, eu fico muito feliz. Parabéns. Volte mais vezes. Obrigado. Eu preciso agradecer rapidinho Por aqui. favor. Agradecendo a gestão, que estão como colaboradores deste livro. Então, nós temos aqui a Simone, a Jéssica, a Lília, né, coordenadoras e diretora Simone, a Alessandra Guarese, que oportunizou que esse trabalho também acontecesse, a todas as famílias que acreditaram. Eles estão na expectativa de ter contato com este livro, porque já foi apresentado aos estudantes, então eles são os multiplicadores. Sim. Falou, gente, vai acontecer o lançamento, a publicação está aqui, mas o lançamento vai ser no dia 10 de agosto, às 11 horas da manhã, na Escola Irani Toledo de Moraes, no Parque Santa Rita, aberta a toda a comunidade. Então, é isso, valorizar o trabalho dos estudantes, levar para eles essa mensagem de que eles estão sendo observados, assistidos e abraçados por toda a comunidade, por todos. Então, o trabalho não acontece se não é por esses momentos, né? Se não é por essas ações. Então, é a família envolvida, é a gestão da escola e acreditar, acima de tudo, que a gente pode fazer. Muito E bom. aí nasce o trabalho. Isso mesmo, e nasceu um lindo trabalho. E pode elogiar, gente. Pode elogiar elogiar. muito, 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 muito. Pode elogiar. Porque é sempre bom elogiar, né? Que venham boas palavras aí. Tenho certeza que o senhor vai colher bons frutos. Parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. Agradecido. Muito obrigada, viu, Thank you, professor? agradecido. Gente, um beijo, até a próxima. Professores, venham compartilhar o seu trabalho com outros professores. Vamos trocar as nossas experiências, os nossos bons trabalhos, né? Falar sobre a nossa profissão, que é uma profissão tão linda, que carrega tantas coisas boas e que muda a vida das pessoas. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.